Esta é a trilha Set Partners, do Set Experience Academy. Eu sou Isaac Toledo, jornalista da Set, e converso hoje com Marco Antônio Melo, CEO e diretor comercial da Showcase. Marco, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Isaac. É um prazer participar aqui do Set Experience, trazer as nossas novidades aqui para esse evento. Bacana. Marco, a Showcase tem um papel importante no setor de mídia e entretenimento. Eu gostaria que você explicasse como a empresa evoluiu nos últimos anos e quais as principais contribuições para o setor. A Showcase já está há um bom tempo no mercado, aí com a parte de sinalização digital, com acessibilidade para o setor. O que a gente tem feito nos últimos tempos é um update aí nos equipamentos que estavam voltados para uma televisão híbrida, digital e analógica, e agora se firmando 100% digital e melhorando bem a performance. Tá? Performance do closed caption. Antigamente a gente tinha um delay aí de 4, 5 segundos no closed caption, e agora com essas atualizações que a gente está fazendo, a gente está chegando perto de 1, 2 segundos o delay em closed caption, né? E também entrando forte na parte de audiodescrição, também para todos esses clientes. E a audiodescrição de uma forma ao vivo, e a gente consegue fazer até remota, se preparando agora para a TV 3.0, né? Que vai entrar com muita novidade aí no Ginga, e os nossos equipamentos estão preparados para isso. Vão ajudar muito o setor aí de televisão digital a fazer até esse merge aí também de televisão e internet que está acontecendo aí nos últimos tempos. Marco, muito interessante essa sua primeira explicação. E podemos dizer que 2020 é um ano atípico, principalmente com tudo aquilo que estamos acostumados a esperar, tanto do mercado, tanto de inovações. Foi um período que, ao mesmo tempo, acelerou coisas, mas também prejudicou outras, né, no sentido de desenvolvimento. Então, eu gostaria que você explicasse aqui quais as principais estratégias que foram adotadas pela Showcase para superar os desafios impostos pela pandemia. Então, com esse travamento que a gente teve aí na pandemia, né, tirou a nossa mobilidade, a gente visitava muito cliente e, de repente, de uma hora para outra, a gente ficou amarrado aí, não tinha que fazer tudo remoto. A gente começou o processo de virtualização dos equipamentos para a nuvem, uma coisa que a gente já fazia desde o começo aí com a implantação do Closed Caption. A gente sempre trabalhou com equipamentos em nuvem, mas agora com a pandemia a gente acelerou esse processo. O cliente tinha várias necessidades aí, como o caso da multiprogramação, e precisava fazer uma coisa imediatamente. Abriu o processo da liberação da multiprogramação, ele precisava uma coisa instantânea. Então não dava tempo de a gente mandar equipamento e tudo mais. Então a gente começou a colocar todos os nossos sistemas em nuvem. Fizemos uma parceria aí com a AWS e virtualizamos todas essas máquinas que teria que estar teoricamente no cliente em nuvem, e fizemos uma ligação com um gateway nosso que a gente tem no cliente, que é o IFN 100, que é um equipamento que está no head-end digital e pode conversar com esses sistemas. Então, a gente fez muita virtualização aí de MAN, de exibidor, muita integração com redes sociais, aplicativos, app, para fazer esse merge com as redes sociais e tudo mais, servidores de redes sociais. O cliente queria conversar tanto com Facebook, com Instagram, com YouTube, então ele precisava de encoders para isso. E a gente fez de uma forma virtual, pegando a expertise que a gente tem em web, aí, integrando tudo isso numa plataforma em nuvem e conectando com o cliente. Então foi um sucesso. Instalava assim em overnight, né? Do dia para a noite a gente instalava um segundo canal no cliente, um terceiro canal, e teve gente que fez aí 3 multiprogramações dentro da emissora dele, praticamente sem a gente pôr o pé na emissora. A gente fez tudo remoto e rápido, instantâneo. Hoje a gente cria um sistema em nuvem, replica ele para 1, 2 clientes muito rapidamente, né?
Então, é uma tendência aí de mercado, né? Essa virtualização. Ou seja, tudo que estava local no cliente, a gente joga para a nuvem, ganha uma paridade imensa, ganha uma mobilidade. Aí você não consegue fazer um upgrade para ele de storage em questão de segundos, né? E isso aí veio a calhar com a pandemia, com essa facilidade aí que a gente tem de criar virtual machines, foi muito bom. Bacana, Marco. E ainda continuando no assunto pandemia, como a pandemia influenciou a rotina interna de vocês aí dentro da empresa, as relações de trabalho e também os negócios, né? Você disse da parceria aí com a AWS. Como foi fazer negócios com outras empresas e até conseguir clientes durante esse período? A gente levou muita solução para os clientes, soluções instantâneas, né? A gente começou a fazer POC para os clientes. Então, ele queria alguma coisa, a gente disponibilizava aquilo que ele precisava imediatamente com uma POC. E isso foi viabilizando. Ele fazia POC 30 dias e dava continuidade no processo. Ele falou, olha, funcionou, bacana, eficiente. Ele também estava limitado, né, com aquela questão, será que esse negócio de multiprogramação vai continuar ou não? Vai ser uma coisa momentânea para a pandemia? E a gente deu essa condição também de ele poder declinar daquele serviço em questão de 30 dias também. Então, a gente instalava uma coisa para ele, mostramos durante um tempo que funcionava, que era viável, e ele podia, a qualquer momento, declinar. Então, o investimento para um segundo canal, para um terceiro canal, para ele foi quase zero. E o cliente até não acreditava, ele pedia um segundo canal de multiprogramação, a gente falava, em 1 hora está pronto, né? Que é uma coisa de sinalização, né? A gente só sinaliza um outro canal, mexia um pouco na banda da TV dele e colocava no ar, né? Então foi bem positivo para a gente aí a pandemia, né? A gente teve essa oportunidade de mostrar essa agilidade com esses produtos, com a facilidade que é a virtualização de máquinas na web, né? E o cliente que sempre teve aquela visão de televisão, de muito equipamento, de rack cheio de coisa, começou a ver que agora ele pode ter uma emissora, 2, 10, quantas ele quiser, instantaneamente. E ainda com mais redes sociais, né? Ele falou assim, olha, ele põe também Facebook, põe YouTube e faz um app. Então foi bem bacana, foi uma experiência para a gente satisfatória, né? Na pandemia, todo mundo estava meio assim com a pandemia e a gente teve muito trabalho aqui, não paramos nenhum minuto. A gente pode dizer, então, que simplificou, né, o processo, a burocracia também diminuiu e ainda por cima deu uma liberdade maior, né, para o cliente, caso ele quisesse cancelar, caso não desse certo. Então, que nem você falou, era um investimento que não teria tanto prejuízo ou quase nenhum se porventura não viesse a funcionar. Sim, ficou uma coisa para ele assim leve, né? Ele teve um baixo custo até para isso, né? Perto de um investimento hoje que você tem para fazer uma nova emissora, um novo canal, e ele podia replicar aquilo em quantos canais ele quiser. Teve cliente que começou um canal, falou, vou para o segundo, vou para o terceiro, chegou a colocar 3 multiprogramações no canal dele. Viu que era uma coisa simples, rápida e fácil. É uma tendência aí no mercado, né? Quase on demand. Ele precisa de um canal hoje, instala, precisa de 2, instala. Legal, Marco, você já deu uma palhinha aí, né, das estratégias, do que foi adotado pela Showcase, né, durante esse tempo de pandemia. E a Showcase participa, né, do SET Experience. Então, eu gostaria que você falasse quais as novidades que vocês vão apresentar no evento, principalmente na nossa parte live, e também se você pode adiantar alguma coisa para 2021. Já vem novidade aí em 2021? Então, no SET Experience, a gente está dando uma ajuda para vocês aí na acessibilidade, tradução, estamos traduzindo todos os eventos aí, tanto para inglês como para português, né? Ou seja, todo o evento da SET Experience ficou com uma acessibilidade, uma mobilidade boa. Pessoal, os norte-americanos, toda a América Latina aí vai poder acompanhar os nossos eventos aí na língua deles, ali com legenda. O que a Showcase está mostrando aí no SET Experience? Muitos desses cases que a gente fez agora esse ano,
com essas multiprogramações, essas aplicações, esses apps dos canais. Tem muita emissora aí que tem 3, 4, 15 afiliadas aí com programações distintas, e a gente fez app que está mostrando numa única aplicação todos os canais dele. Fizemos servidores de redes sociais para fazer uma integração de todo o conteúdo televisivo dele com as redes sociais, tá? Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, e essa parte de multiprogramação, aí a gente está mostrando 2 cases aí no Set Experience. Para 2021, a gente tem a novidade aí do Ginga 3.0. Algumas emissoras já estão se antecipando, já estão colocando o Ginga antigo no ar, muita aplicação já comercial, com uma integração com a internet por QR Code. Então, a gente está preparando várias aplicações e estamos se preparando para essa nova versão do Ginga que vem aí, que eu acho que vai revolucionar a televisão brasileira, né? E ainda com a entrada do 5G, aí vai ter muita novidade aí para 2021. Em cima da interatividade vai ter muita novidade boa aí. A televisão vai ficar mais interativa, ligando aí com conteúdos on demand e uma integração aí entre internet e televisão aí muito maior, né? Você não vai saber mais se você está no broadcast ou você está na internet. Uma ligação das duas aí que vai ficar quase transparente para o usuário aí na televisão. Marco, a parceria entre a SET e a Showcase já vem de longa data. E esse ano acho que pode dizer que foi reforçada, porque não é só no SET Experience que vocês estão ajudando a gente com a acessibilidade, com as legendas. A gente também já teve ajuda no 730, no SET Tech Webinars. Então, eu gostaria que você falasse qual a importância para a Showcase de participar de mais um evento inovador feito pela SET. Essa parceria aí vem de longa data lá do antiga Broadcasting Cable, e que ali todos os clientes sempre davam uma passadinha para ver as novidades. E foi sempre um sucesso, né? Então, a gente sempre achou muito positivo as feiras da SET, a revista da SET, a gente sempre investiu um veículo muito bom aí para a gente divulgar os nossos produtos, falar com o cliente. Foi bem bacana, a gente teve vários eventos internacionais aí, né, na SET. A gente fez uma tradução simultânea, que é um dos produtos nossos, bem legais. A gente tem tradutores que acompanham a reunião e faz a legenda na tela, um link que nem esse que a gente está agora do Zoom, do Google Meeting, do Amazon Chime, Microsoft Teams. A gente está fazendo muita legenda para as empresas, né, para ter acessibilidade ou para ter essa parte de transcrição do que está sendo falado. Muito evento que o pessoal estava fazendo para a América Latina e para outros países e precisava de legenda tanto em inglês e em espanhol. E a gente pegou esse negócio, né, junto com um case aí que a gente começou aí com a SET, né, fazendo os eventos. Muita gente viu e falou, olha, eu gostei dessa parte, dessa mobilidade que você deu aí para o aplicativo, né, com legenda, melhorou bem o entendimento aí. A gente conseguiu fazer janelas com outra legenda, os próprios aplicativos permite a gente colocar legenda. Então foi bem positivo isso aí e pegou, né? A gente viu que agora é uma coisa que chegou para ficar, né? As reuniões por meeting, os eventos por meeting, a gente viu que é uma coisa até mais fácil, né? A gente não tem que se locomover muito, você não tem a possibilidade de ir até o local, você pode acompanhar pelo um Zoom, pelo Meeting, e o que faltava era isso, acessibilidade, né? Você está entendendo o que as pessoas estão falando em outra língua sem ter nenhuma dúvida, né? É isso aí, Marco. Muito obrigado pela conversa. Espero que essa parceria entre SET e Showcase continue por muito tempo. E fique à vontade para fazer as suas considerações finais. Eu que agradeço, Isaac, pela essa oportunidade. E eu queria que o pessoal acompanhasse aí os vídeos, né? Um pouco do que eu falei aí, a gente fez alguns cases, estamos participando aí como um parceiro Gold aí do evento.
Então, a gente está colocando bastante conteúdo aí desses cases que a gente fez agora na pandemia, alguns cases de sucesso que a gente fez no passado. Tem bastante coisa aí. Obrigado. Esta é a trilha 7 Partners do 7 Experience Academy.